Quantos podem levantar suas mãos para o céu e aplaudir a Ele lá no céu? Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar o nosso pastor Leandro, humildemente, carinhosamente atendeu o nosso convite e veio aqui nos servir. Amém? E eu sou muito grato pela vida do pastor Leandro. Nós temos esse elo de amizade, de comunhão. E isso que é o reino, isso é que é o corpo. E nos ajudar. Porque eu acredito que todos que estão aqui estamos em serviço, né, ao reino de Deus. E tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra muito forte aos nossos corações. Sim, Pai. É o teu povo. Eu sou só um instrumento. Se o Senhor ouvir as orações deles, grandes coisas acontecerão aqui essa noite. Oh Deus, usa-me em tuas mãos, que eu possa ser esse canal para ti, de cura, de libertação e de paz. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Eu estava ali meditando os porquês, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acredito que a sorte do crente é Deus. Nós somos canal de bênção porque Deus é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, amém, irmãos? Então, quando o pastor me fez o convite, eu disse assim, quem sou eu, né? Até brinquei com ele, Deus tira os grandes para usar os pequenos, né? Como é isso? Mas eu estava ali meditando sobre isso. E às vezes a gente não entende o que as coisas acontecem, mas talvez o que o outro pregador ia pregar não fosse aquilo que você precisava ouvir. E eu não acredito em coincidências. Eu acredito que hoje Deus tem uma palavra para nós. E que essa palavra vai transformar o nosso coração. Amém? Eu sou o pastor Leandro, como o pastor falou. Sou pastor do Ministério Ouvir a Palavra de Deus. Minha esposa está ali. Sou casado há 28 anos com ela. Tenho 2 filhas, uma de 20 anos e outra de 10 anos. Sirvo ao Senhor há mais de 20 anos. Como pastor, mais de 15. Então, eu tenho visto muitas coisas. Mas nesses anos, de 2019 para cá, eu posso testemunhar que eu sou outra pessoa. E o apóstolo Paulo, falando ao rei Agripa, deixando bem claro que Agripa sabia sobre o que Paulo estava falando, ele disse assim: se vocês fossem como eu, mas sem essas correntes. Esse é um testemunho muito forte. Mas esse testemunho não é um testemunho de exaltação. É um testemunho de dizer que todos sabem, como Agripa sabia, mas alguns ainda não. Existe uma coisa forte, que eu acredito que o pastor do primeiro culto pregou aqui, dizendo que existe um poder no conhecimento. Não existe nada mais forte do que conhecimento. E talvez você perguntou, o que ele tem de diferente? Conhecimento. Eu comecei a ler mais, eu comecei a me aprofundar mais, principalmente nas Escrituras. Eu comecei a ser mais crente, menos pastor. Eu descobri que pastor tem que ser crente para depois ser pastor, e não ser pastor para achar que é melhor do que os crentes. Então, hoje eu me sento com você diferente. Hoje eu sirvo diferente. Hoje, o lugar de maior exaltação que pode vir para mim, eu estou falando eu como Leandro, como pessoa, é esse que o pastor disse agora. Ele veio para nos servir. Eu não vim para sentar na melhor cadeira, eu não vim para fazer a melhor pregação, nem desse congresso,
e nem de outros. Eu vim para servir vocês. E se eu conseguir servir a um essa noite, com certeza eu já vou alegrar. Meu Jesus. Eu estava ouvindo o pastor de ontem dizer que quando ele tinha uma bênção, ele pegava e dividia a melhor parte da bênção, ia entregar ao pastor e dizia o seguinte: esse é de Jesus. Hoje eu estou aqui essa noite para tentar fazer a melhor pregação que eu fiz em toda a minha vida, porque eu quero dar para você o melhor pedaço, porque eu acredito que em você, igreja, existe o Senhor Jesus. Quando eu estou sozinho lá na minha casa, sim, é maravilhoso, mas quando nós estamos juntos nessa comunhão, Ele afirmou que estaria presente. Então eu sei que Ele está aqui essa noite, não por minha causa, mas porque eu vim para servir você. Você pode bater na pessoa do seu lado devagarzinho e dizer assim: você é muito importante, você é muito especial, porque Jesus fez tudo isso por você. Eu ainda quero abençoar mais a tua vida. Você pode abrir a palavra junto comigo agora? Aleluia. Vamos abrir no livro de Joel, capítulo 2. É bem conhecido. Joel 2. Versículo 23. Joel 2, 23 diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Ele vai restituir os anos que comeu o gafanhoto e a lagosta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Diga assim: maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, que não há outro, e o povo nunca mais será envergonhado. Calma, calma, que tem mais. E há de ser que depois derramarei o meu espírito, não sobre um, mas sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão, e também até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas. Naquele dia eu derramarei o meu espírito. Calma que tem mais. Eu mostrarei no céu e na terra sangue, fogo, colunas de fumaça, e o céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar, esse sou eu e você, amém, irmão? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque nos montes Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Pai, nós te agradecemos pela profecia, pela palavra. Esse é o clamor do nosso coração. Realmente o Senhor nos conhece, e que essa noite o Senhor fale ao nosso espírito, e que a gente possa entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque assim seremos transformados, não de aparência, mas de dentro para fora, e verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em
verdade. Aleluia. Tem crente aqui? Aleluia. Bom, essa promessa é maravilhosa. Essa promessa é muito grande. E quando nós ouvimos algo semelhante a isso, nós ficamos a nos perguntar: somos dignos? E temos que ser? Existe um evangelho que está sendo pregado errado. Um evangelho que fala que porque Jesus morreu numa cruz, nós vamos ter tudo e não precisamos ser transformados. E isso é mentira. A graça, ela vem sim porque não merecemos, mas tem a nossa parte. Não é só ouvir uma palavra, seja como essa aqui em Joel 2, ou o Salmo 91, como muitos colocam abertos na sua casa e diz: Senhor, me cobre debaixo das suas asas. Querido, entenda uma coisa: você só estará coberto pelo Senhor se estiver debaixo das asas dele. O Salmo começa dizendo: aquele que habita, quem não habita não pode ser protegido. Essa é a verdade. Então é muito lindo você entender que o Senhor te ama, e isso é verdade. Você entender que isso tudo é preparado para você. Cada pastor, como o pastor de ontem estava falando, sim, os pastores são levantados. Jeremias disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração, para fazer aquilo que me apraz. Sabe, em 2018 eu tive uma visão em meio a um congresso como esse. Uma visão que à primeira instância não me pareceu bonita. Eu via pastores acorrentados a paredes de igreja, com grilhões, com cadeias. E eu ouvi uma voz que dizia dentro de mim: libertarei os meus pastores. Não ninguém, eu mesmo libertarei os meus pastores, e eles farão a minha vontade. Hoje nós vemos no Brasil uma onda de paternidade. O Senhor chama a sua igreja a ser família, que seja reconhecida como corpo, não somente um, mas todos, porque o Senhor nos fez sacerdotes santos e real. Então essa palavra fala que nós temos sim que buscar a dignidade. Eu quero abrir outra parte bíblica com você. Agora no Novo Testamento, abra comigo Mateus, capítulo 10, versículo 38. Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então temos que ser dignos. Isso aqui não era qualquer um falando, isso aqui era o próprio Jesus falando. E se você buscar o versículo anterior, pegue no versículo 34, diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então temos que ser dignos. Calma que vai piorar. E quem ama o filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. Então temos que ser digno. Sim, temos que ser digno. Agora eu quero chocar você mais profundamente. Abra em Lucas 3,16. Lucas 3,16. Aqui agora sendo alguém super digno, nós vamos falar aqui de João Batista. E João diz assim: e respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alpargatas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e limpará.
Se você quiser olhar os versículos anteriores, você vai ver isso. Quando Jesus deu o testemunho de João, ele disse assim: daqueles que são nascidos de mulher, não existe homem semelhante a João Batista. Ele chegou a chamar João de anjo. Esse é o meu anjo. Esse Elias que devia ter vindo. João era alguém digno. João era alguém que desde o seu nascimento foi separado. Sabe aquela palavra santo? João era o sinônimo de santo, totalmente separado para aquilo que ele nasceu, pregar a palavra. João pregava arrependimento. Foi isso que ele falava quando ele andava no meio do povo. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra arrependimento está coligada à palavra batismo. Por isso que não batizamos crianças, porque crianças não têm pecado. Então tem que ter consciência de pecado para que seja pecado. Então João chegava e batizava para remissão de pecados. E ele disse: mas o que vem após mim é mais do que o arrependimento. Esse que vem após mim não simplesmente vos batizará com água para arrependimento, mas vos batizará com fogo e com poder para continuarem santos depois do arrependimento. Meu irmão, eu quero muito que você entenda isso, porque a palavra em Joel, se você puder voltar, me desculpa estar bulindo muito com você, mas volte em Joel de novo, Joel 2. Se você pegar Joel 2, você vai ver que aquela palavra, ela tem uma maneira de recebê-la. Não é simplesmente chegar e dizer: eu quero, não, faz um pix para mim, Deus. Não é assim não. Existe uma chave também para Deus fazer o pix que você quer. Então Joel 2, acredito que é o 12, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-te do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e em libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembléia solene, congregai os povos, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, e os pastores chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Entrem no alpendre e no altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: aonde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se com o seu povo. E aí respondeu o Senhor, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio dos gentios. Aí vem as bênçãos. Existe uma chave, sim. Existe algo que precisa ser feito. Mas, meu irmão, se João não era digno, como eu e você somos? Sabe, nós estamos dentro de igreja e nós já tentamos, pastor. De todas as formas, a gente faz jejum. Esse jejum de alimentos. E quando nós lemos em Isaías, o jejum de alimentos só tem validade se ele é para construir alguém que ajuda a viúva, que ajuda o órfão, que sabe viver em família, que quer mudar de verdade. Não adianta passar fome como por remorso. Remorso não é arrependimento. Você acaba de pecar e fica com remorso, sente-se culpado, mas depois volta a pecar porque realmente não está arrependido.
E eu vou te dizer, se você e eu, se nós não nos fizermos dignos, não entraremos no reino dos céus. Essa é a verdade. Nós vemos uma palavra profética dessa linda, mas você entende o que é profético? É aquilo que vai acontecer, não é aquilo que está acontecendo. Se aquilo que está acontecendo é profético, é porque foi profetizado antes. Profecia está ligada à fé. É aquilo que eu creio, mas ainda não vejo. Essa promessa de Joel vem anunciando a volta do Senhor Jesus. É isso que fala quando se corta o Oriente, o Ocidente. Verás o Filho do Homem. Quantos já viram aqui? Ninguém viu ainda, ele ainda não veio. Mas nós vamos ver em nome de Jesus. Mesmo que a gente tenha partido para lá, ele vai ressuscitar os mortos para que possa ver. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e juntos dirão: ele é o Senhor. Nós vamos ver isso. Mas hoje ainda não somos dignos. E como ser digno? Se alguém como João Batista não é digno. Como alguém que nasceu de uma mulher estéril, o pai ficou cego porque não acreditou. João era um milagre. E eu, Senhor, como serei digno? Sabe, Paulo quis ser digno e disse assim: tira o espinho da minha carne então. Aí Deus disse assim: não, Paulo, a minha graça te basta. Mas presta atenção, a graça de Deus existe um nome. Como assim, pastor? Existe o nome da graça de Deus, e o nome dela é Espírito Santo de Deus. Por isso que João falou: eu sim vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele batizará com fogo e poder. Sabe, eu estava conversando com um discípulo meu e explicando um pouco sobre o pecado. Por que vamos ser pecadores para sempre? Porque nós somos como um ser trino. Somos três em um, assim como Deus. Só que Deus é perfeito e nós não. E na nossa trindade, carne, alma e espírito, a nossa carne é totalmente caída. Ela veio do pó e para o pó tornará. Então, se 1 minuto você deixa ela dominar, ela quer comer para engordar, ela não quer malhar, ela não quer estudar, ela quer fazer um monte de coisa errada e vai ser assim sempre. Não adianta. A carne, ela tem prazer nas coisas que a levam à morte, porque esse é o destino dela, não tem como fugir disso. O espírito não. O espírito é vida e ele volta para Deus, ele não é seu. Foi apenas dado a você como fôlego de vida, mas também clama e anseia o dia que você morrerá, para voltar para Deus. Agora você é a alma. A alma é as suas decisões. A alma é aquilo que tem que governar você. E aquilo que vai te empoderar para que você governe a carne e engrandeça o espírito. É exatamente o Espírito Santo. Aquele que é fogo. Aquele que Jesus disse: eu vos mandarei outro do meu mesmo galardão, da minha mesma espécie. Ele estará em vós, e através dele vocês farão obras maiores. Esse é o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, e ele traz obras. A palavra fala que o Espírito tem um fruto. E como nasce um fruto? De repente aqui em cima, pum, parece um fruto? Não. O fruto nunca nasce do nada. Um fruto nasce de uma árvore. Leva tempo, tem que se regando, podando, aguando, até que ele desperte o fruto perfeito. Então o Espírito Santo nos colocou esse nome, fruto do Espírito, para a gente entender que esse Espírito tem que ser cultivado, tem que ser regado para que ele gere os dons. Vamos abrir para você entender melhor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Aleluia, Senhor, grande seja o teu nome. Exaltado no nosso meio és tu, Espírito Santo. Fala conosco.
Gálatas 5,18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Carne, meu irmão, carne, eu e você, não é o pecador lá fora, o adúltero, é todos nós. A obra da nossa carne são essas aqui. Se a gente libera, é isso aqui. Se você liberar, quais são as obras da carne? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, calma que tem mais, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não é digno, não herdará o reino dos céus. E agora? Porque a gente tira aqui talvez algumas coisas. A gente pega assim, não, a feitiçaria eu não faço. A idolatria eu também não faço. Não. Matar ninguém, Deus me livre. Talvez até você se benza, Deus me livre. Ainda esteja lá, Ave Maria, Deus me livre. Mas a gente muitas vezes peca na glutonaria, peca na inveja. Nós pecamos quando não estamos manifestando alguém que ama o irmão, que perdoa, ainda quando somos levados pelo sentimento e pela emoção. As obras da carne são essas. Se você hoje decidir fazer tudo o que você quer, como seria a sua vida? Tudo. Comer o que você quisesse, trabalhar só se você quisesse, fazer exercício só se você quisesse, sabe? Fazer sexo com quem você quisesse. Já pensou se você libera geral? Como seria você? No mínimo você já tinha morrido sedentário. As obras da carne são essas. Sabe, pastor, nós pregamos sobre paternidade, mas a coisa mais difícil que se encontra dentro de igrejas é realmente uma igreja com irmãos, porque é fácil até ser pai. Filho não precisa ninguém ser, porque todo mundo é filho. Filho é filho, já nasce filho. Não sei se um treinamento para filhos, não tem. Agora, treinamento para pai deveria ter, porque pai exige responsabilidade. Agora, você já pensou que todos nós temos que ter um comportamento de irmão? Sabe, quando o pastor Ricardo me fez esse convite, o Espírito Santo falou dentro do meu coração o seguinte: você não é irmão dele. Talvez ninguém vá em cima da hora assim. Talvez outras pessoas, Ricardo, ficassem magoados com você. Por que ele não chamou eu? Não chamou o grandão? Então agora ele fica com o grandão. Mas não é sobre isso. É nessa hora que eu posso contar com ele. E eu estou falando de mim, mas eu podia falar dele, porque muitas vezes ele já me salvou em situações assim. Isso é irmandade. Pastor Márcio também cria isso dentro de nós. Ele visitou a minha casa, como o pastor Ricardo fez um dia, aonde ninguém me entendia, e eu nunca cobrei que as pessoas me entendessem, porque talvez até eu naquele momento não me entenderia. Mas quando Deus diz assim: apenas vai, apenas faz, pode mover céus e terras contra, eu vou, porque eu sirvo ao Senhor, e obedecerei eu a homens em vez de obedecer a Deus? Vou. E podem falar, e raramente aparece um irmão. E esse cara foi um irmão na minha vida, como o pastor dele também foi um irmão na minha vida. E sabe, essa hoje talvez seja uma oportunidade de eu dizer: sim, irmão, você pode contar comigo quando você precisar, quando o momento for incerto, como tudo tiver contrário, que se manifeste entre nós o espírito de irmandade. Eu não vou competir com ele, não importa se a igreja dele é mais bonita que a minha, ou a minha é mais bonita que ele, se tem mais gente, se a gente prega, não importa, nós somos a mesma família, nós adoramos ao mesmo Deus. E eu nem sabia que existia isso, porque nos meus 20 anos dentro de igreja, para me visitar uma igreja eu tinha que pedir permissão, e muitas vezes não era deixado. E hoje nós vivemos dentro de
de igrejas, ali como o movimento Memevan, que tem essa palavra sobre paternidade, que abriga igrejas que, meu irmão, eu vejo Jesus nessas coisas e eu quero ser parecido com Jesus. Porque eu não sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa convertida. E isso exige morte de mim. Morte de tudo que abriga esse nome. Morte da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, das emulações, das iras, de tudo. Mas como eu vou fazer isso? Eu estou de boa aqui com o Ricardo, mas se amanhã ele disser algo que me ofende, como eu estou com raiva do Ricardo agora. E como eu vou manter aquela palavra que eu preguei na igreja sobre irmandade, se o Ricardo me magoou? Bom, quem tem que se arrepender é ele, hein? Não sou eu. Porque se foi ele que me magoou, então o batismo de João ali não serve sobre mim. Porque eu não tenho que me arrepender, foi ele que me machucou. E a palavra, ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Então a gente vai se irar. Não tem um botãozinho apertando aqui atrás, não sinto desejo, não sinto raiva, não sinto mágoa, não sinto vontade de fazer o pecado, né, o errado. Não tem, irmão. Quando der fé, você já foi pego, já foi magoado, já foi ferido. Então como agir nessa hora? Vamos continuar lendo. Agora, a partir do versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. A gente conhece outros, né? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Ricardo. Pastor, seja mais claro, como vamos conseguir? Sozinhos não conseguiremos. Sozinhos sentimos remorso, sozinhos nos arrependemos hoje, amanhã estamos fazendo o mesmo pecado. E a palavra fala lá em João 15, queria que você abrisse comigo. Já vamos terminar. João 15, diz essa a chave. Aleluia. Como ser digno. Jesus fala assim, o próprio Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e a limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim, nada podereis fazer. Eu sou a videira, e vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diga comigo, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A gente pode continuar lendo, e aí vai falar aqui instruções. Mas eu quero ligar a Joel. Aquela promessa em Joel dizia: restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor
de Deus ainda está por vir. Quem não quer? O melhor de Deus ainda está por vir. Todos nós queremos. Mas a verdade é que se não formos dignos, pastor, não receberemos. Estamos nos enganando. Você não precisa ser perfeito. Leva essa frase para casa. Você não precisa ser perfeito. Na verdade, você não vai conseguir ser perfeito. Você precisa estar no perfeito. E esse é Jesus. Só há um entre nós que conseguiu. E esse é o primogênito de todos nós. Esse é o verdadeiro. E se nós estivermos nele, a videira, aí sim o Espírito em nós, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, vai fazer de nós alguém digno do reino dos céus. E aí nós entenderemos o que é levar a cruz. Nós vamos entender o que Deus estava falando a Paulo. Paulo, minha graça, fortifica minha graça. Talvez você esteja aqui hoje e você nem entenda porque está triste, ou com sono, ou não estou tão aceso. Eu posso dizer o porquê? Porque você precisa fazer o seu devocional. Você precisa ler a palavra. Você acha que o Ricardo, ele recebe o pão para te dar, ao qual o próprio Deus não poderia te dar? Isso aqui é uma família, gente. Esse casal de pastor aqui são sim os pais de vocês. Mas na verdade, como o pastor de ontem pregou, eles precisam ser cuidados. Hoje, lá na igreja que eu congrego, eu ensino os meninos a cuidar de mim, da minha esposa e das minhas filhas. Não como se eu fosse um Deus para eles me adorarem, não. Mas como eu fosse gente. Gente que sofre, que peca também, que erra. É uma família. E se a gente não vê esse lugar como família, como corpo, isso aqui fica sem sentido. Aí toda hora você troca de igreja, você troca de pastor, porque na verdade você não tem afinidade com ninguém, não virou família. Mas se você tiver na videira, aquele que batiza com fogo, fale comigo, que batiza com fogo. Diga, Jesus, eu quero esse fogo. Jesus, eu preciso desse fogo. Esse fogo que me transforma de um fraco pecador em alguém que é capaz de clamar profeticamente. É alguém que é capaz de crer. É alguém que é capaz de dizer, eu creio que Ele me entregará a vitória, porque eu estou em comunhão com Ele. Você vai pagar preço de ler sua Bíblia sim todos os dias, de orar sim todos os dias. Não é só esperar pelos seus pastores, não. Você também vai orar por eles. Você também vai procurar algo para fazer dentro do corpo de Cristo, porque o próprio Senhor é teu sacerdote, Pai de todos, querido das nossas almas. E aí você vai começar a tratar as pessoas melhor, mesmo sendo irado, mesmo sendo raivento, mesmo sendo invejoso. Ah, mas eu não sou invejoso. Poucas pessoas confessam que são invejosas, mas muitos de nós sentimos inveja. Por quê? Porque é tão feio sentir inveja. Meu querido, somos humanos. Feio é não admitir. Feio é não confessar o pecado. Feio é diante de um Deus que sabe tudo, você querer dizer que é perfeito. Lembra do jovem rico? Bom mestre. O jovem não estava falando de Jesus. O jovem estava falando dele. Ele estava dizendo assim, bom mestre. Ele só faltou dizer, como eu também sou bom. O que faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele, cumprir os mandamentos, não matar, não roubar, essas coisas. Eu já faço isso. Não é da agora não, hein? Não sou como esses daí que aceitaram Jesus e fizeram um bocado de coisa errada não, hein? Eu sempre fui perfeito, desde pequeno. Por que me chamas de bom? Só há um que é bom, e esse é Deus que está lá no céu. Tu és tão bom, então vou inventar um mandamento para você, só para você. Já ouviu que na palavra não tem esse mandamento?
foi só para o jovem rico. Venda tudo o que tens e me segue. A palavra diz que ele saiu triste. Por quê? Porque não matou a carne. Você pensa que a carne quer ser pobre? Você pensa que a carne quer dar dízimo em igreja? O apóstolo Paulo falava assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero fazer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Tira esse pecado de mim, tiro não. Tira esse pecado de mim, tiro não. Tira esse pecado de mim, não. Só se eu matar você agora. Quer que eu mate você agora? Eu tiro o seu pecado. Não tiro. Eu te dou algo muito maior. O Espírito da verdade e da vida. Aquele que consola as nossas almas, aquele que fortalece o nosso espírito, aquele que nos dá unção, graça e poder, para que a gente desça sobre essa terra, aquilo que já é feito no céu. Então você pode profetizar a casa de Davi, pode fazer um clamor profético, e Deus vos responderá, não por causa de você, mas porque você está na videira. Está fazendo aquilo que Deus ama e que Deus faz. Você pode agora ficar de pé no seu lugar e levantar as suas mãos para o céu. E teu reino vem, oh, no grande Deus, E que se abra o céu, e teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, e que se abra o céu. Levanta tua mão assim, vá. O teu reino vem. Sobre o pobre A pecador. nossa fé está. Chore, canta lá, e lá, e ela se interessa. Chore, canta, Os céus se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e que se abra o céu. Peça agora. Chore, canta lá, e andará, e ela sore, que tere. A profecia que vem sobre nós é que vocês terão visões, sonhos, revelações, que vocês profetizarão. Se façam dignos, se façam dignos, e Ele derramará sobre nós o Espírito de vida. Chore, canta lá, lá, chore, lelele. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Levante suas mãos, assim, diga: Espírito Santo, Espírito de adoção, eu estou agora diante do teu altar clamando e dizendo que não sou digno, não sou digno nem que entre na minha morada, mas se disser uma palavra, eu serei salvo. Talvez você como obreiro, talvez você como pastor, talvez você como servo, como ministro de louvor, você diga: eu não sou digno. Sim, não somos dignos.
Não somos dignos, assim como João não era digno, mas através do Espírito, que é graça, nos fortalecemos para adorá-lo. E cada vez que vencemos, nós vamos em um passo de glória, dizendo: é por amor a Ti. É por amor a Ti, não é sobre aquilo que o Senhor vai me dar, mas é sobre aquilo que nós vamos ter juntos em relacionamento. Obras maiores. Obras maiores. Você pode levantar as mãos agora e receber o Espírito Santo. Se você sabe falar em novas línguas, fale em novas línguas agora. Fale e profetize agora, não é um clamor profético. Profetize, profetize, profetiza, filho do homem, sobre o vale de ossos secos. E eles voltarão a criar tendões, carne e vida. Profetiza, filho do homem. E o Espírito soprará sobre os ossos sequíssimos, e eles se colocarão de pé como um grande exército, marchando sobre a terra. Oh Senhor, nós clamamos nessa hora. Você que é profeta, comece a profetizar agora. Você que profetiza, comece a profetizar agora. Profetize, profetize bênçãos. Profetize conversão. Enche-me, enche-me. E Tu provês o fogo. Aleluia. E eu sacrifício sou. Enche esse lugar, Senhor. Tu provês Espírito. Eu me entrego por inteiro. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. A palavra declara que toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você entende o que é isso? A sua casa espera que você manifeste. Alguém que fala, alguém que profetiza, alguém que age, alguém que se comporta conforme a vontade dEle. O Senhor está buscando aqui essa noite entre vocês, entre aqueles que estão em casa, pessoas que Ele pode usar para profetizar. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é chegar aqui com uma voz bonita. Não é simplesmente ser eloquente. Mas se a vida não tiver no altar, e não é esse altar aqui físico, mas o altar do coração em Deus, dignos, 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 dignos de profetizar, dignos de pregar, dignos de falar da palavra. Não é dignos pelos assentos, não é dignos pelos instrumentos, ou pelo canto, ou pela pregação. Não, não, dignos, dignos de ser canal de bênção, dignos. Cascavel clama ver Jesus, mas Cascavel muitas vezes só está ouvindo falar. As igrejas estão cheias de gente que fala de Jesus, mas tem gente que só vai ver Jesus quando você no seu trabalho, quando eu na fila do pão, quando comprarmos fiado, quando nós limparmos o nosso nome, quando nós deixarmos de dar um jeitinho para roubar o governo, começarmos a manifestar gente íntegra, correta, direita, arrependida. Hoje é noite de
confessar pecados. Mas não é só pela confissão ou pelo arrependimento. É para que se manifeste o Espírito Santo dentro de você. O Espírito de vida que vai ressuscitar os mortos dessa cidade. Tem muita gente desviada. Mas os filhos que ficaram na casa do Pai não são melhores do que os pródigos que foram embora. O Pai ama a todos. O Pai ama a todos. Então quando o filho pródigo voltou, o filho que estava dentro de casa estava desviado, porque não conhecia mais o irmão. Vamos manifestar a glória de Deus. Ela é misericórdia, ela é amor. Amanhã você vai visitar alguém que está desviado, que faltou o culto de hoje, e vai em amor convencê-lo que ele é amado de Deus, e vai trazer seu irmão de volta para a casa do Pai, e vai entregar nos braços de Jesus, dizendo assim: está aqui papai, eu fiquei feliz e fui buscar o meu irmão de volta para nossa casa. E você vai convidar todo mundo para abraçar ele, para aceitar ele de volta, não importa o que ele fez com a herança. Vamos manifestar os filhos? Então levante sua mão agora e comece a profetizar sobre Cascavel. Isso, pelos 4 cantos, na bica, no mutirão, no planalto. Vá dizendo. Então grite, então chame por ele, e vai chover. Nós determinamos em Tijuco Sul, vai dizendo os nomes, nome dos bairros, dos distritos, Caponga, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, uma onda de avivamento. Liberta os teus pastores, liberta, Senhor, da idolatria, liberta, Senhor, da religiosidade, oh Senhor, da aparência, sim, como foi profetizado. Liberta, para a glória da segunda casa, para a glória do segundo tempo. Sim, Senhor, profetizamos, Senhor, pela Vila Chechel, profetizamos, Senhor, no centro da cidade, profetizamos, Senhor, atinge o Choró, Senhor, toca, Senhor, cada pastor, cada igreja. Nosso clamor hoje é pela liberdade dos teus filhos. Torna os teus filhos poderosos através do teu Espírito. E os aleijados vão se levantar das cadeiras de roda. Faz, Senhor, com que os teus ministros sejam enchidos pela tua unção dobrada, e nós veremos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Se abra o céu e teu reino vem, a nossa fé. Aonde? Tem alguém aqui essa noite, eu não sei nem meu tema. O pastor foi arrebatado, será, gente?
Tem alguém aqui essa noite que precisa sentir o Espírito Santo? Sai do seu lugar e vem aqui no altar, que tá cheinho aqui. Só se você quiser sentir. Se você deseja ser revestido de poder, sai do seu lugar agora aqui e venha tocar a ponta do altar. E o Espírito Santo vai te encher e você vai falar em novas línguas.